Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 1. Essa é a semana 2 da nossa disciplina, nós estamos falando sobre o movimento acelerado. Nessa aula, vou falar sobre aceleração, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem um corredor. Esse corredor ele parte do repouso, ou seja, sua velocidade inicial é igual a zero. E após um certo tempo, digamos que 2 segundos, ele atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. Nesse caso, então, a gente pode dizer que a velocidade variou 10 metros por segundo em 2 segundos. Ou a gente pode dizer ainda que a velocidade variou 5 metros por segundo em 1 segundo. Então, quando a gente tem uma variação de velocidade, nós dizemos que o objeto ele sofre uma aceleração. Tá? Então, quando a velocidade de um objeto muda, é porque ele sofreu uma aceleração. E a aceleração média ela é definida como sendo a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Então, a aceleração média vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, que é a variação da velocidade, ΔV, dividido pelo intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial, ΔT. As unidades da aceleração, a gente geralmente usa metro por segundo ao quadrado, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades, ou a gente também pode usar quilômetro por hora ao quadrado. Então essas são as duas principais unidades da aceleração. Vamos fazer um exemplo aqui, que diz o seguinte: a velocidade de um carro varia com o tempo, conforme indica o gráfico abaixo. Então esse aqui é o gráfico da velocidade do carro em relação ao tempo. Determine a aceleração média do carro entre os instantes 0 e 3 segundos, 3 segundos e 4 segundos, 5 segundos a 8 segundos. Então vamos lá. Primeiro, na letra A, entre os instantes 0 e 3, qual é a aceleração média? Então aqui, letra A, entre 0 e 3, em 0, a velocidade é 0, né? O instante também é t igual a 0. Em 3 segundos, que é isso aqui, a velocidade era 6 metros por segundo. Portanto, aceleração média vai ser variação da velocidade final 6 menos velocidade inicial 0, dividido pelo intervalo do tempo, que é 3 menos 0. Portanto, a aceleração média vai ser 6 dividido por 3, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, a gente está interessado em descobrir a aceleração entre 3 e 4 segundos. Então vamos lá, qual foi a variação de velocidade? A velocidade em 3 segundos era 6 metros por segundo. A velocidade em 4 segundos também era 6 metros por segundo. Ou seja, a aceleração média, que é a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo, vai ser igual a zero, porque não houve variação de velocidade. 6 menos 6 igual a zero. 0 dividido por 1 aqui, que é o intervalo de tempo, também é igual a zero. Portanto, a resposta da letra B é que a aceleração média é zero. Já a letra C pede a aceleração entre os instantes 5 e 8 segundos. Então, em 5 segundos, a velocidade era 12 metros por segundo. Em 8 segundos, a velocidade era zero. Portanto, a aceleração média vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final foi 0, 0 menos velocidade inicial, 12, dividido pelo intervalo de tempo, que é 8 segundos menos 5 segundos. Então, 0 menos 12 dá menos 12, dividido por 3, que dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta da letra C. Um outro exemplo aqui diz o seguinte: em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora em 8 segundos. Qual é a aceleração média desse automóvel? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar 108 km por hora em metros por segundo. Para isso, basta a gente dividir por 3,6, né? Então isso dá 30 metros por segundo, ou seja, a variação da velocidade. A velocidade final atingida foi de 30 metros por segundo, enquanto a velocidade inicial, como ele parte do repouso, é de 0. 30 menos 0, 30. E o intervalo de tempo que ele demorou foi de 8 segundos.
Portanto, a aceleração média vai ser 30 dividido por 8, isso dá 3,75 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média desse carro. Mais um teste que diz o seguinte: um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a velocidade de seu veículo para 88 km por hora, no intervalo de tempo de 3 segundos. Qual é a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo? Então, como a gente tem aqui a velocidade em km por hora nos dois casos e o tempo em segundos, vamos transformar km por hora em metro por segundo. Então, a primeira velocidade é 69,4 metros por segundo e a segunda velocidade, que é 88 dividido por 3,6, dá 24,4 metros por segundo. Então, a variação da velocidade vai ser velocidade final, que é 24,4, menos a velocidade inicial, 69,4, dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 3 segundos. Então, isso dá menos 45 dividido por 3, aceleração média igual a menos 15 metros por segundo ao quadrado. Agora, o movimento com aceleração, ele pode ser um movimento que a gente chama de acelerado, ou pode ser um movimento que a gente chama de retardado. Então, vamos supor que um carro sai aqui do ponto A e vai em direção ao ponto B. Note que o ponto A é o quilômetro 10, o ponto B é o quilômetro 220. Portanto, o sentido da velocidade aqui é o de A até B e a velocidade é positiva porque os espaços estão crescendo, né? As posições estão crescendo. Se o módulo da velocidade aumenta, ou seja, digamos que aqui em certo instante o motorista do carro pisa no acelerador. Então, se o motorista pisa no acelerador, a velocidade do carro aumenta. Então, quando a velocidade aumenta, a gente diz que o sentido da aceleração é igual ao da velocidade. Então, se o sentido da velocidade é esse aqui, da esquerda para a direita, o sentido da aceleração vai ser o mesmo. Se a velocidade é positiva, a aceleração também vai ser positiva. Nesse caso, quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, nós dizemos que o movimento ele é acelerado. Tá? Então, esse aqui é um movimento acelerado, com a velocidade e a aceleração tendo o mesmo sinal positivo. A gente também pode ter um movimento acelerado com a velocidade e a aceleração com o sinal negativo. Para isso, basta que esse carro, em vez de estar saindo de A e indo a B, ele esteja saindo de B e indo a A, então a velocidade vai ser negativa. Mas se ele pisar no acelerador, o módulo da velocidade aumenta. Então, se o módulo da velocidade aumenta, o movimento ele é acelerado. Tá? E aqui a aceleração vai ser negativa porque ela tem que estar no mesmo sentido da velocidade para fazer com que o módulo da velocidade aumente. Outro tipo de movimento que a gente pode ter é se, em vez de pisar no acelerador, digamos que o motorista pise no freio. O que é que vai acontecer? Se ele pisa no freio, a velocidade ela vai diminuir. Se a velocidade diminui, o sentido da aceleração é contrário ao sentido da velocidade. Então, nesse caso aqui, o carro vai de B para A, então a velocidade é negativa. Quando ele pisa no freio, o motorista pisa no freio, a aceleração é positiva, ok? Porque tem que ser contrária à velocidade, uma vez que essa aceleração faz a velocidade diminuir. Então, esse tipo de movimento é chamado de movimento retardado, quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, tá? No caso aqui, velocidade é negativa, aceleração é positiva. Mas a gente poderia também ter o contrário. Aqui a gente poderia ter uma velocidade positiva, ou seja, o carro sai de A e vai até B, porém o motorista pisa no freio, então a velocidade também diminui. Então, nesse caso, a velocidade é positiva e a aceleração é que é negativa. Sinais opostos, movimento é chamado de retardado. Vamos fazer aqui mais um exemplo, tá? Então, esse exemplo diz o seguinte: num movimento, a velocidade do móvel varia em função do tempo, de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. Então, aqui a gente tem a tabela com os valores de tempo e da velocidade. Determine, letra A, se o movimento é uniforme ou variado. Letra B, a velocidade do móvel no instante inicial, t igual a 0 segundos. Letra C, se o movimento é acelerado ou retardado,
nos intervalos de 0 segundos a 4 segundos e de 6 segundos a 8 segundos. E letra D, a aceleração média de 0 segundos a 2 segundos, de 3 segundos a 5 segundos, de 4 segundos a 7 segundos. Então vamos lá primeiro aqui a letra A. O movimento é uniforme ou é variado? Como a velocidade está mudando, ó, a gente pode perceber aqui que a velocidade muda. Então, se a velocidade muda, o movimento ele é variado. Letra B. A velocidade do móvel no instante inicial t igual a 0. Em t igual a 0, a velocidade era de 10 metros por segundo. Então, essa era a velocidade inicial. Letra C. Se o movimento é acelerado ou retardado nos intervalos de 0 a 4 segundos e de 6 a 8 segundos. Então vamos lá, primeiro entre 0 e 4 segundos. Vamos determinar a aceleração do objeto. Então a aceleração, né, desse imóvel vai ser o seguinte. De 0 a 4 segundos, qual é a velocidade final? Velocidade em 4 segundos, né? Velocidade em 4 segundos é igual a 2 metros por segundo. Está aqui, ó, 4 segundos, 2 metros por segundo. E a velocidade em 0, como a gente viu, 10 metros por segundo. Então, velocidade final menos inicial, 2 menos 10, dá menos 8. Intervalo de tempo, 4 segundos, né? 4 menos 0. Menos 8 dividido por 4, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, veja que a aceleração é negativa. Só que a velocidade é positiva. Então, a gente tem sinais contrários. Portanto, o movimento ele é retardado de 0 a 4 segundos. Agora, entre 6 e 8 segundos. Entre 6 e 8 segundos, a aceleração vai ser velocidade final. Velocidade lá em 8 segundos, menos 6 metros por segundo. Está aqui. Menos velocidade em 6 segundos. Velocidade em 6 segundos era menos 2. Está aqui. Então, menos 6 menos menos 2, vai ficar menos 6 mais 2, né? Jogo do sinal aqui, menos com menos mais. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Intervalo de tempo vai ser 8 menos 6, 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é negativa, só que a velocidade também é negativa. Então, nesse caso, aceleração e velocidade têm mesmo sinal, o movimento ele vai ser acelerado. Letra D. A aceleração média de 0 a 2 segundos, de 3 a 5 segundos e de 4 a 7 segundos. Então, vamos lá, aceleração média de 0 a 2. De 0 a 2, aceleração média. Em 2 segundos, a velocidade era 6. 6 aqui. Menos a velocidade inicial em 0, que era 10. 6 menos 10, menos 4, dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 2 segundos. Menos 4 dividido por 2, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, de 3 a 5. De 3 a 5, a aceleração média será: em 5 segundos, a velocidade era 0. Em 3 segundos, a velocidade era 4. 0 menos 4, dá menos 4. Intervalo de tempo foi 5 menos 3, 2. Então, a aceleração média, menos 4 dividido por 2, menos 2 metros por segundo ao quadrado. E por último, de 4 a 7 segundos, a gente vai ter em 7 segundos a velocidade era menos 4. Então, vai ficar menos 4 menos a velocidade em 4 segundos, que era 2. Menos 4 menos 2 dá menos 6. E o intervalo de tempo é 7 menos 4, 3 segundos. Menos 6 dividido por 3, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.